Neste exercício, pessoal, vamos trabalhar com o momento polar de inércia, né? Então, antes vamos dar uma revisão do que nós já trabalhamos e acrescentar mais algumas coisas, né? Nós vimos que o momento de inércia em relação ao eixo x é dado pela integral de y ao quadrado vezes o elemento diferencial de A, né? E nós também vimos que esse elemento diferencial de área ele terá que ser paralelo ao eixo aonde vocês estão calculando o momento. Nesse caso, como tem um momento de inércia em relação ao eixo x, esse elemento infinitesimal de área terá que ser paralelo ao eixo x, de forma que vocês tenham uma variação no braço da alavanca desse elemento infinitesimal de área, beleza? Ok. E percebo também, pessoal, que esse braço de alavanca, tanto faz ele ser positivo, ou seja, ele está abaixo desse eixo, como tanto faz ele ser positivo, acima desse eixo x, né? Já que eu tenho aqui um x elevado ao quadrado. Então, valor de negativo ao quadrado vai ficar positivo, e positivo do mesmo jeito, beleza? Ok, e nós vamos ver também, pessoal, que essa área, quando ela é deslocada por uma distância tal, de forma que ela gere um momento de inércia igual àquele eixo, essa distância que nós vamos adotar, nós vamos chamar de raio de giração. Ok, pessoal? Então, o momento de inércia em relação ao eixo x vai ser igual, né, ao r de x ao quadrado, né, vezes a área da seção transversal desse perfil, né, ok? Então, pessoal, se eu tenho uma área, por exemplo essa aqui, e quiser saber qual é a distância que eu terei que concentrar essa área, ou seja, colocar essa área com uma extensão muito grande, mas uma altura bem pequenininha, né? Então essa área multiplicada pela distância ao quadrado desse eixo, né? Nesse caso aqui vai ser o eixo x, isso vai ser equivalente ao momento de inércia. Pessoal, isso vocês vão utilizar muito em concreto armado e em estrutura metálica, onde uma característica daquele perfil é o raio de giração. Então, para você determinar se aquele perfil é um perfil esbelto ou se é um perfil rígido, pelo raio de giração você consegue definir essas faixas de rigidez, beleza? Então, se eu tenho o momento de inércia em relação a x é igual a um r de x ao quadrado vezes a área desse perfil, eu posso dizer logo que esse r de x vai ser igual a raiz do momento de inércia em relação a x dividido pela área, ok? Da mesma forma, se eu quero determinar o momento de inércia em relação ao eixo y, né, isso aqui vai ser igual ao x ao quadrado vezes 1dA, né, E similar ao que nós trabalhamos com o momento de inércia em relação ao eixo x, eu posso dizer que o momento de inércia em relação ao eixo y vai ser igual a uma distância, né, onde você concentra essa área ao quadrado vezes a área. Logo, esse r de y vai ser igual a raiz quadrada do y, do momento de inércia em relação ao eixo y dividido pela área, ok? Beleza. Na maioria das vezes nós estamos trabalhando aqui no sistema de eixo cartesiano, né, pessoal? Mas eu posso trabalhar com essa mesma relação utilizando o sistema polar, ok? O que é que significa dizer o sistema polar? Eu tenho aqui um sistema de eixo, né, x e y, e aqui eu tenho um corpo, né? Nesse corpo tem um elemento infinitesimal de área dA. E ao invés de eu trabalhar com, por exemplo, x e y, eu vou trabalhar de forma utilizando coordenadas polares, ou seja, eu vou ter aqui uma distância r, beleza, pessoal? Perceba que para essa distância r eu tenho um valor de x para esse elemento infinitesimal de área e tenho um valor de y para este elemento infinitesimal de área. Então, pessoal, agora a integral
desse R ao quadrado vezes o dA, note que a simbologia é o mesmo, né? Sendo que aqui eu estou pegando uma distância no sistema de eixo cartesiano, aqui uma distância no sistema polar, né? Ó, isso aqui vai ser igual ao que nós chamamos de momento polar de inércia, pessoal. Ok? Então, beleza. Mas note que em relação a esse raio aqui, pessoal, eu tenho uma relação entre o sistema polar e o sistema cartesiano. Perceba que isso aqui se formou o que, pessoal? Um triângulo retângulo. Então, r ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Substituindo aqui, pessoal, o r ao quadrado, o momento polar de inércia vai ser igual à integral de x ao quadrado mais y ao quadrado, já que isso aqui é o r ao quadrado, vezes o dA. Então, o J, o momento polar de inércia, ele vai ser dado como sendo a integral de x ao quadrado dA mais integral de y ao quadrado dA. O que é que a gente conclui? Que o momento, que eu coloquei um A, mas não é P, o momento polar de inércia vai ser igual a quem, pessoal? Isso aqui é o momento de inércia em relação a Y, mais o momento de inércia em relação a X. Ou seja, se eu tenho o momento de inércia em relação ao eixo Y e o momento de inércia em relação ao eixo X, né, ó, o somatório dos dois vai ser o meu momento polar de inércia. Beleza? Pronto. Com isso, pessoal, nós podemos resolver esse exercício aqui, ó, que tem o seguinte enunciado: determine por integração direta o momento polar de inércia da superfície mostrada da figura em relação ao ponto O, ou seja, em relação à origem. Ok? Então, isso é fácil da gente determinar, né? Ó, então, eu tenho primeiro que definir um elemento infinitesimal de área para esse exercício, né? Eu vou tentar fazer aqui para a gente tentar. Então, aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y, aí aqui eu tenho um raio interno e aqui eu tenho um raio externo. Qual vai ser o meu elemento infinitesimal de área, pessoal? Eu tenho que utilizar um elemento infinitesimal de área aonde ocorre a variação do raio, né? Ó, muita gente vai pegar, professor, eu posso pegar um elemento infinitesimal porque a gente já trabalhou isso antes, né? Ó, aqui não posso, porque a partir do momento que você vai integrando, que você vai somando aqui, o que é que vai acontecer com o raio? Ele irá permanecer constante, né? Então esse raio tanto faz para uma momento de inércia em relação ao eixo x, ou seja, aquele x ao quadrado, a distância, né, como o y ao quadrado, ok, pessoal? Eles têm que ter a variação. Então, a única forma de ter variação é você pegar aqui, ó, uma circunferência, né, ó, e você vai dizer que isso aqui vai ser meu R, ok? E colocar aqui, ó, na distância, no mesmo sentido que você vai variar esse R, um dr. Então vou criar esse elemento infinitesimal de área, pessoal, né, ó? Então esse elemento infinitesimal de área aqui, ó, esse dA, ele vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao perímetro formado por R, ou seja, 2πr vezes o variacional do R, que é esse dr, ou seja, ficou um elemento infinitesimal de um retângulo, ok? Perceba que quando você começa a somar essas áreas, então começa nesse ponto e o R vai aumentando, ó, até fechar de R1 a R2, beleza? Então, quando você for trabalhar com o sistema radial, você tem que utilizar essa variacional, ok? Então, como é que vai ficar o meu JP para esse caso? Vamos começar aqui, ó. JP vai ser igual a integral de R ao quadrado vezes dA, ok?
Então isso aqui vai ser igual à integral de R ao quadrado. Qual é o meu dA? 2πr vezes dr, ok? E perceba que aqui eu já consigo definir qual é a taxa de variação do meu diferencial. Ele vai variar do raio interno, que nesse caso é o R1, ok? Até o raio externo, que vai ser quem, pessoal? O R2, beleza? Então, JP vai ser igual a quais são os termos que são constantes nessa integração? 2π, então vai ser igual a 2π integral de R ao cubo vezes dr, né? Ó, variando de quem? De R1 a R2. Quando eu integro isso aqui, pessoal, vai ficar 2π vezes R a quarta sobre 4, variando de R1 a R2, beleza? Então, meu momento polar de inércia vai ser igual, vou cortar isso aqui com o 2, ó, vai ser igual a π sobre 2, né, ó, π sobre 2, que multiplica R2 a quarta menos R1 a quarta, ok? Então perceba, pessoal, que se esse perfil aqui fosse maciço de um raio R, o meu momento polar de inércia seria o quê? Π R a quarta sobre 2, né? Ó. E perceba que quando eu tenho essa diferença aqui, ó, R2 a quarta menos R1 a quarta, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando o momento de inércia de todo o perfil e estou retirando o momento polar de inércia do perfil interno, que a gente vai poder trabalhar com isso, ok, pessoal? Então, o momento polar de inércia para esse perfil vai ser π sobre 2, R2 a quarta menos R1 a quarta. Perceba que a unidade vai ser quem? R é L, né? É metro. O centímetro, milímetro, então também vai continuar como sendo milímetro a quarta como momento polar, né? Como momento de inércia. Beleza, pessoal? Então, no item B, ele diz o seguinte: usando o resultado do item A, determine os momentos de inércia da área dada em relação ao eixo X, né, pessoal? Perceba, pessoal, que essa estrutura ela é simétrica tanto em relação a Y como em relação a X. Então, se ela tem a mesma raio de um lado em X e em Y, então o que acontece? O momento de inércia X vai ser igual ao momento de inércia Y, beleza? Então, se o momento de inércia X é igual ao momento de inércia Y, o que é que eu posso dizer? Ó, aqui, ó, o JP, que posso dizer que o JP vai ser igual ao IX mais IY. Como eles são iguais, isso aqui vai ser igual a 2 vezes IX, ou 2 vezes IY. Como ele pediu em relação ao eixo X, né? Ó, então, se eu quero saber o momento de inércia em relação a X, isso vai ser igual a JP dividido por 2. Então, isso aqui vai ser igual. E o JP deu π sobre 2 vezes R2 a quarta menos R1 a quarta. Beleza? Como está sendo dividido por 2, vou multiplicar 1 sobre 2. Beleza? O que é que a gente conclui? Que o momento de inércia em relação ao eixo X vai ser igual a π sobre 4 vezes R2 a quarta menos R1 a quarta, né? Ó, isso aqui lá em resistência dos materiais, quando vocês trabalharem com torção, né? E torção é bastante utilizado para eixo de transmissão, vocês vão trabalhar muito com o momento polar de inércia. Por quê? Porque um eixo de transmissão do caminhão, por exemplo, ele está sujeito à torção, ou seja, o motor torce, né? Por isso que a gente chama de torque do motor, é o torque que ele vai aplicar em relação ao eixo de transmissão. Ok, pessoal?
Então, a partir disso aqui, pessoal, vamos para o exercício 3. Vou retirar isso aqui e vamos colocar o exercício 3. Né, ó? O exercício 3 tem o seguinte enunciado: determine o momento polar de inércia e o raio de giração do triângulo isósceles mostrado na figura em relação ao ponto O, ok? Isso aqui, pessoal, eu posso trabalhar utilizando a tabela, né? Porque a tabela, mas como nós não trabalhamos ainda com sistema de eixo, né? Ó, teorema dos eixos paralelos, né? Então vamos resolver isso aqui por integração. Se ele quer determinar o momento polar de inércia, pessoal, e o raio de giração, note que essa estrutura aqui não dá para trabalhar com o raio, então eu tenho que trabalhar no sistema cartesiano. Então eu vou determinar o momento de inércia em relação a x e vou determinar o momento de inércia em relação a y. Mas, professor, ele pediu o momento polar de inércia. Então eu tendo o momento de inércia em relação a x e tendo o momento de inércia em relação a y, é só somar, ok? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer por integração. Então aqui eu tenho uma função y, né, pessoal? Vocês vão ver, professor, pelo que eu estou percebendo, essas duas funções são simétricas, né? O que eu tenho uma função aqui, eu tenho outra. Então vamos verificar isso. Quem vai ser essa função? Vou chamar isso aqui de y1, ok? Quem vai ser essa função y1? Perceba que essa função y1 é uma função que passa pela origem. Então um termo independente dela, né, o que a gente chama de coeficiente linear, né, vai ser 0. Perceba que essa função ela é o que, pessoal? Crescente, beleza? Ela é uma função crescente. Então o coeficiente angular é o que? Positivo, beleza? Então agora só falta o que? O meu coeficiente angular, né? Quando eu determinar o coeficiente angular, multiplico pelo x e está determinada a equação linear. O meu coeficiente angular vai ser igual a tangente, que é igual ao que? O cateto oposto, nesse caso é quem? É h, sobre o cateto adjacente, que é b sobre 2. Beleza, pessoal? Então, o meu coeficiente angular vai ser o que? Vamos lá, h dividido por b sobre 2. Então, como é dividido, pessoal, eu sempre vou multiplicar por ele invertido. 2 sobre b vezes x. Ou seja, a minha função y1, que é essa aqui, ó, ela vai ser dada por 2hx sobre b. Beleza? Vamos verificar. Quando o x for 0, a minha função é quanto? É 0. Beleza, bateu, ó, que é exatamente o ponto da origem. Quando o meu x ele for igual a b sobre 2, ou seja, b sobre 2, corta o b com b, o 2 com 2, fica h. Beleza, ok? Isso aqui vai ser minha função que eu vou chamar de y2. Beleza? Então vamos lá, pessoal. y2. Essa função y2 vai ser igual a quem? O coeficiente linear, ou seja, onde é que ele corta o eixo do y. Ah, professor, também vai ser na origem, então vai ser 0. Essa função ela vai ser o que, pessoal? Vai ser decrescente, vai ser o que? Negativa. Né? Ó, coeficiente angular, h sobre b sobre 2. Então, h que multiplica 2b vezes x, né? Que é o coeficiente angular, isso aqui, ó. Né? Isso aqui, quando você vai olhar, vai ficar o que? Menos 2hx sobre b. Ok? Vamos lá. Quando o x for 0, o y2, aqui é y2, pessoal. O y2 vai ser 0. E quando o x for, preste atenção, quando o x for menos b sobre 2, não, menos b sobre 2, aí vai cortar o b com b, o 2 com 2, e vai ficar o que? Menos com menos, mais, então vai ficar h. Então, ó, percebo que bateu. Agora, cuidado, pessoal, ó, leve em consideração referência ao sistema de eixo, aqui é minha origem. Então, o x para cá é positivo, o x para o outro lado é negativo. Então, pessoal, eu tenho as duas funções, beleza? E fica bem fácil, além de achar as duas funções, eu achar também o x, né? Ó, porque nós vamos utilizar, já que para eu
saber o momento polar de inércia, eu tenho que saber o momento de inércia em relação a x e o momento de inércia em relação a y para poder somar. Ok? Então vamos trabalhar com o momento de inércia em relação ao eixo x. Isso aqui vai ser igual a integral de y ao quadrado vezes dA. Qual a minha obrigação em relação ao eixo x? Trabalhar com um eixo que seja paralelo ao eixo, um elemento infinitesimal de área que seja paralelo ao eixo x. Então vai ser esse aqui, pessoal. Ó, esse aqui. Ok? Então aqui eu vou ter um dy, né, ó. Aí vai ser qual vai ser o meu elemento infinitesimal aqui? Vai ser o que? Esse x menos x, porque esse valor é o mesmo, sendo que é negativo. Então vai ficar o que, pessoal? 2x. Ok? Então esse elemento infinitesimal de área, né, ó, ele vai ser igual a integral de y ao quadrado vezes 2x vezes dy. Ok? Não é fácil, pessoal. Pronto. Sendo que aqui eu não tenho x, né? Ó, mas eu consigo achar o x ou aqui, que tanto faz porque já está equacionado, né? E como é o dy, pessoal, vou variar de quanto, pessoal? De 0 a h. Beleza? Então vamos lá. Isso aqui vai ser igual. Qual vai ser o valor de x aqui, pessoal? Vai ser o que? O b vai passar multiplicando e o 2h passar dividindo. Então isso aqui vai ser integral de y ao quadrado que multiplica 2 vezes x, ok? Aí vai ficar by dividido por 2h. Corto o A2 com 2, isso aqui vezes dy. Então o momento de inércia em relação a x vai ser igual a quanto, pessoal? Aí vamos lá. Quem é constante aqui? O b sobre h. Então, b sobre h. Ok? Vezes integral de y ao cubo, né? Ó, vezes dy. Variando de quanto? De 0 a h. Então, isso aqui vai ser igual a b sobre h vezes... Aí, vamos lá, ó. Y a quarta sobre 4, né, ó, variando de h de 0 a h. Então perceba, pessoal, que isso aqui vai dar o que, ó? H quarto fica ao cubo, né, ó? Então bh ao cubo dividido por 4. Beleza? É sempre a mesma coisa, ó. B, que é a base, ou seja, em relação a x, a base é quanto? É b. Não, vezes h ao cubo, que vai ser a altura. Beleza? Então aí, pessoal, determinando o momento de inércia em relação ao eixo x. Beleza? Então vamos lá. Para determinarmos o momento de inércia em relação a y, pessoal, então o momento de inércia em relação a y vai ser igual a integral de x ao quadrado dA, ok? Então, para esse caso, pessoal, o meu elemento infinitesimal de área tem que ser paralelo ao eixo y, né? Ó. Então, perceba que nesse intervalo aqui de 0 até b sobre 2, o meu elemento infinitesimal de área vai ser h menos a função f1, né? Ó, que nós utilizamos aqui como sendo o y1. Essa função y1, ela é positiva, então vai ficar menos ela, ok? Quando eu vou para esse trecho agora, que vai ser de menos b sobre 2 até 0, o meu elemento infinitesimal de área vai ser igual ao que? H menos y2, sendo que o y2, ele é o que? Ele é negativo, né? Ó. Então vai ficar diferente o elemento infinitesimal de área, porque nesse caso nós temos as funções diferentes, né? Ó, mas nós podemos o que? Dividir os intervalos. Então, essa função integral x ao quadrado dA,
ela vai ser igual a quem, pessoal? Vai ser igual a integral de x ao quadrado vezes h menos, vou colocar aqui y, né, ó, vezes um diferencial dx, beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar trecho por trecho. Então, o momento de inércia em relação a y vai ser igual a integral, vamos lá, vamos pegar o primeiro intervalo que vai ser o y2, ou seja, esse elemento finitesimal que fica de menos b sobre 2 até zero. Então, quando você faz essa diferença, esse y2 ele é negativo, né? Ó, então, isso vai ficar o que? X ao quadrado vezes h mais 2hx sobre b, porque o f de 2, dessa região 2, é negativo. Com o menos, né, o menos o y vai ficar positivo. Ok? Isso vezes dx, mais o intervalo de integração vai ser de menos b sobre 2 até zero. Ou seja, vou integrar daqui menos b sobre 2 até zero. Ok? Mas agora a integral de x ao quadrado, vamos fazer agora com relação ao y1, né? Ó, o y1, que vai ser esse aqui, que vai ser h menos y1. Como o y1 ele é positivo, vai ficar o que? Negativo. Então, menos 2hx sobre b vezes 1 dx, ok? Agora, a minha integração vai ser de 0 a b sobre 2. Ou seja, pessoal, esse trecho aqui, nós fizemos a diferença do y2. E esse trecho aqui, nós fizemos a diferença do y1. Ok? Então, beleza, vamos resolver. O momento de inércia em relação a y vai ser igual a integral de menos b sobre 2 até zero, de quem? Hx ao quadrado, né, ó, mais 2hx ao cubo sobre b, ok? Só estou multiplicando, né? Isso tudo vezes quem? Dx. Mas, agora vamos fazer do trecho de 0 a b sobre 2. Aí vai ficar hx ao quadrado, ok? Menos 2hx ao cubo sobre b, isso tudo vezes dx, beleza? Vamos agora integrar. O momento de inércia em relação a isso vai ser igual aqui, ó, hx ao cubo sobre 3 mais, ó, hx a quarta, vai ficar o quarto aqui embaixo, então esses dois somam, então vai ficar hx a quarta sobre 2h. Isso variando de menos b sobre 2 a 0. Beleza. A segunda integração vai ficar o que, ó? Hx ao cubo sobre 3 menos hx a quarta sobre 2h. Ok? Isso variando de quanto? De 0 até b sobre 2. Beleza? Então aqui vamos ter cuidado, pessoal. O momento de inércia em relação ao y vai ser igual a quanto? Quando eu substituo 0, ó, 0 e 0. Ok? Quando eu substituo o menos b sobre 2, ou seja, isso aqui é o cubo. Tá entendendo? Sendo que é o limite inferior. Então, quando isso aqui é elevado ao cubo, fica negativo. Mas menos, como é o limite inferior que eu estou substituindo, vai ficar positivo. De quanto? hb ao cubo, né? O sobre 2 ao cubo dá 8. 8 vezes 3, 24. Beleza? Aí vou aqui substituir negativo, ó. Isso aqui vai ficar o que, pessoal? Vai ficar positivo. Né, ó, como eu estou no limite inferior, entendeu? Ó, esse valor elevado a quarto, que é o meu número par, né? Ele fica positivo. Mas como eu estou tirando o limite inferior, fica menos h, b a quarta dividido
Isso aqui é um B, né? H não. O B a quarta dividido por B vai ficar B a terceira, né? Ó. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Ok? Beleza. Agora vamos para cá. Aqui fica mais fácil porque eu vou substituir o limite superior, né? O zero, ó. Então eu vou esquecer. Então esse aqui vai ficar mais. Quando eu substituo aqui, fica B ao cubo sobre 8, né? 8 vezes 3, 24. Então mais HB ao cubo sobre 24. Ok? Aí aqui vou substituir, fica como o expoente é par, fica o que, pessoal? Positivo. Com esse negativo vai ficar negativo, menos, do mesmo jeito, ó. HB ao cubo sobre 32, né? Ó, que eu tenho a 4, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, beleza? Quando vocês colocam na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar HB ao cubo sobre 48, ok? Então, este aqui é o momento de inércia em relação ao eixo Y, beleza? Então, pessoal, foi o que ele pediu, o momento polar de inércia. Então, se ele quer o momento polar de inércia, o JP, vai ser igual o I x mais, ou seja, o momento de inércia em relação ao eixo X, mais o momento de inércia em relação ao eixo Y, ok? Então vai ficar quanto? BH ao cubo sobre 4 mais HB ao cubo sobre 48, ok? Isso aqui você pode simplificar porque tem 2BH, posso ter a evidência que vai ser igual a BH, que multiplica, se eu tiro BH, aí vai ficar H ao quadrado mais B ao quadrado dividido por, vamos colocar aqui 48, né? Não, eu vou deixar o 4 aqui e o 48 aqui, ok? Então, beleza. Este é o momento polar de inércia, ok? Beleza. E ele pediu também, pessoal, o raio de giração, né? Ó, o raio de giração. Então, o raio de giração vai ser igual a raiz quadrada do JP dividido pela área, né? Então isso aqui vai ser igual ao que? Vamos colocar o JP, então vai ficar raiz de BH vezes esse valor, 48, mais BH sobre 48, né? Ó, dividido pela área. Como a área vai ser o que? Do triângulo B vezes H sobre 2, eu vou multiplicar por invertido, né? Ó, aí 2 sobre B, lá vai eu colocar no A, é BH, que é a área do triângulo, BH sobre 2, né? Ó, então vai ficar BH sobre 2. Como é a divisão, eu estou invertendo aqui, ó. Corto isso aqui com isso aqui. Esse 2 corta com aqui, fica 2. Esse 2 corta aqui, fica 24. Beleza? Então a resposta, né, o raio R vai ser igual a raiz de H ao quadrado sobre 2 mais B ao quadrado sobre 24. Ok? Este é o raio de giração. Beleza, pessoal? Então vamos para a próxima aula.